E as metas do Brasil, começando do Acordo de Paris aí, porque o Brasil é player internacional relevante nesse mundo de meio ambiente e a gente tem que dar exemplo Exato. para o mundo, né? Sim. Exato, tá todo mundo de olho no Brasil, né? Então, quais são as metas particulares do Brasil no Acordo de Paris que foram assinadas lá em 2015, né? Uhum. As nossas metas estão a redução de emissão de gases do efeito estufa em 37% até 2025 e em 43%, quase metade, até 2030. Isso comparando os níveis de 2015, né? Então, em relação a 2015, 10 anos depois, em 2025, tem que estar 37% menor, e 15 anos depois, em 2030, tem que estar 43% menor. Como ao longo dos últimos anos a gente sofreu uma série de golpes ambientais por conta de políticas públicas, vai ser mais difícil cumprir essas metas, então o governo novo vai ter que entrar efetivamente com tudo, com prioridade máxima para poder cumprir essas metas. E como vai fazer isso? Né? Como é que a gente vai reduzir esses níveis? No caso do Brasil, está prevista aumentar a participação da bioenergia sustentável na matriz energética em 18%, em relação aos números de 2015. E o Né? que é isso? Então, bioenergia sustentável é, por exemplo, você utilizar os biocombustíveis, você utilizar, por exemplo, energia eólica, você aumentar a sua matriz através de fontes mais renováveis e sustentáveis de Uhum. energia. Tá. Diminuir consideravelmente o desmatamento por esses problemas que a Amanda comentou, não só porque quando você tira a árvore, ela está deixando de sequestrar esse carbono da atmosfera, mas também por conta dos restos dela, quer você queime ela, ou quer você deixe ela apodrecer aos poucos, ela vai passar a liberar esse carbono de volta na atmosfera. Está previsto a restauração e reflorestamento de 12 milhões de hectares, então é uma área bem grande para a gente recuperar aqui. Melhorar a infraestrutura dos transportes. Teve uma coisa que a gente fez no final da década de 50, se eu não me engano, que foi um tiro no pé, que a gente parou de investir em ferrovia. O Brasil tinha linhas ferroviárias cruzando boa parte, pelo menos dentro dos estados tinha. Uhum. E a gente passou a investir em rodovia. Só que a eficiência energética do transporte rodoviário, ela é muito inferior à do transporte por ferrovias ou a do transporte por hidrovias. Então a gente precisa melhorar toda essa infraestrutura do transporte para poder fazer todo esse trajeto através de transportes mais eficientes. Certo. E, por fim, um último objetivo é investir em tecnologia limpas e fontes alternativas de energia, principalmente na indústria, já que as indústrias são um dos principais poluidores do mundo mesmo. Né? Não é porque elas querem ser, é porque as próprias atividades da indústria exigem isso. Então você precisa também, não adianta parar de fazer indústria, senão aí sim a economia acaba. Mas você precisa modernizar, você precisa investir em inovação. Certo. E tem essa história do ponto de não retorno. Acabei de falar aqui que a Amazônia, por exemplo, na região sudeste, está emitindo mais carbono do que ela consome. Exato. Isso é um ponto de não retorno? O que é um ponto de não retorno? Não tem jeito mais? E a Amazônia vai virar savana? Que a galera fala isso, né? Uhum. Basicamente, eu ontem estava conversando com a Amanda sobre isso, né? Para pensar num exemplo prático de ponto sem retorno, né? Ponto de não retorno. Pensa que você está com o seu carro parado numa ladeira. E na frente dessa ladeira tem um muro. O carro está com o freio de mão puxado. Aí você solta o freio de mão. O carro vai ganhando velocidade, vai se aproximando do muro, vai se aproximando do muro. Você consegue enxergar que tem um certo ponto que mesmo que você puxar o freio de mão e pisar no freio, você não consegue mais frear o carro antes dele colidir e de bater no muro? O Sim. ponto de não retorno é exatamente esse. A partir de qual ponto não adianta mais puxar o freio de mão, recuperar a floresta, fazer o que for, a trajetória já está condenada. Sim. Isso que é um ponto de não retorno. Daí, levando isso para a Amazônia, a gente sabe que a Amazônia já perdeu um percentual considerável, né, de sua área de floresta. Nós ainda não estamos no ponto de não retorno da Amazônia, né, ainda bem, mas se a gente não fizer nada,
um dia a gente pode chegar nesse ponto de não retorno. E o dia que a gente chegar nesse ponto de não retorno, não vai dar Vai mais... ser muito triste. Vai ser tarde demais. É tarde demais. Porque, por enquanto, a gente consegue recuperar. Se a gente frear o desmatamento, se a gente fizer programa de reflorestamento, a gente consegue recuperar. Dá tempo ainda. Dá tempo. Mas uma pesquisa recente mostrou que quando a gente começar a chegar perto dos 20% de perda da cobertura vegetal da Amazônia, e nós já estamos em 12%, então, né, se a gente perder Não mais falta 8% muito. e não falta muito, a gente já começa a entrar ali nesse ponto de não retorno. Repete, por favor. A gente está com quantos por cento de perda? 12. 12 no momento. 12% a gente perdeu desde a década de 80 até o presente, em pouquíssimo tempo. Eu estou perguntando porque eu lembro que havia mais uma vez, né? O pessoal faz piada com um negócio sério, mas o pessoal falando, ainda tem 80% da Amazônia preservada. Vocês estão assim desse jeito. Esses 12% significa que ainda tem 88% da Amazônia preservada? Sim, mas a gente tem que pensar no ponto de não retorno. Sim, é isso que eu... Porque o ponto de não retorno não é quando, perde 100% da Amazônia, ponto de não retorno. Não, Sim. Se a gente chegar ali, começar a passar dos 20% de perda do bioma, já vai começar a acelerar o processo. Vai ser o ponto de não retorno. Essa é a Entendi. questão. E aí tem outro problema também, porque o desmatamento da Amazônia ele não acontece por todos os lados simetricamente. Você tem lados que são maiores. E quando você desmata, pensa, por exemplo, você tem a Amazônia aqui. Aí você desmata uma faixa aqui. Você separou 2 blocos. E a separação desses 2 blocos pode acabar acelerando o processo de um lado ou acelerando do outro. Certo. Então, isso tudo é um sistema que se retroalimenta. Por isso que a gente colocou aqui nesse infográfico.